Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães apresenta. A Revolução Inglesa do século XVII representou a primeira manifestação de crise do sistema da época moderna, identificado com o absolutismo. O poder monárquico, severamente limitado, cedeu a maior parte de suas prerrogativas ao parlamento e instaurou-se o regime parlamentarista que permanece até hoje. O processo começou com a Revolução Puritana de 1640 e terminou com a Revolução Gloriosa de 1688. As duas fazem parte de um mesmo processo revolucionário, daí a denominação de Revolução Inglesa do século XVII e não Revoluções Inglesas. Quando eclodiu a Guerra Civil, do lado do rei alinharam-se anglicanos e católicos, cavaleiros, do lado do parlamento ficaram os presbiterianos e os puritanos, cabeças redondas. A vitória do parlamento só foi possível devido à organização do novo exército de Oliver Cromwell. Forças radicais populares dentro da tropa foram esmagadas, niveladores e cavadores, possibilitando o triunfo dos setores burgueses sobre o rei e o povo, a República de Cromwell e o Protetorado. Medidas: 1. Consolidação do poder burguês com o confisco das terras da Igreja Anglicana. 2. Abolição das obrigações feudais sobre os camponeses. 3. Criação da Comunidade Britânica, Inglaterra, Escócia e Irlanda. 4. Promulgação do Ato de Navegação. Dentre as principais medidas de Cromwell, a mais importante foi a promulgação do Ato de Navegação, que deu um grande impulso aos negócios da Inglaterra, garantindo que os produtos comercializados pelo país fossem transportados em seus navios. Revolução Gloriosa. Durante o reinado de Jaime II, católico, cresce o descontentamento da alta burguesia e da nobreza anglicana. Temendo um governo ditatorial, o parlamento inglês propõe a coroa a Guilherme de Orange, príncipe holandês casado com Mary Stuart, filha de Jaime II. A Revolução Gloriosa começa em 1688, quando se enfrentam as forças de Guilherme de Orange e de Jaime II, que é derrotado. Em 1669 Guilherme e Mary Stuart assumem o trono da Inglaterra. Assinam o Bill of Rights, Declaração de Direitos, que determina, entre outras coisas, a liberdade de imprensa, a manutenção de um exército permanente e o poder do parlamento de legislar sobre tributos. A Revolução marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a instauração da monarquia constitucional. Favorece a aliança entre burguesia e proprietários rurais, que será a base do desenvolvimento econômico inglês. Declínio econômico de Portugal e Espanha. O período da União Ibérica, Portugal e Espanha ficaram sob a mesma coroa, encerrou-se com uma triste realidade para os dois reinos. A transferência da hegemonia econômica que tiveram no século XVI para duas novas potências, Inglaterra e Holanda. A União Ibérica prejudicou Portugal, pois os inimigos da Espanha passaram a ser seus inimigos, e o Império Luso foi destruído por causa das guerras. Em 1640, foi declarada a restauração do Estado português e sua separação da Espanha. O novo governo português firmou alguns acordos comerciais com a Inglaterra em troca de apoio político e da ajuda militar britânica. Esse tratado se deu o nome de Tratado de Methuen, assinado em 1703. A descoberta de grandes riquezas minerais no Brasil poderia ter representado para Portugal a recuperação econômica, mas Portugal teve que usar os lucros para pagar os compromissos com os ingleses e cobrir os gastos da corte. A crise na Espanha começou a se delinear no final do século XVI, no governo de Felipe I, acabando de herdar o império, teve dificuldade de administrar. Em 1580, o rei da Espanha enfrentava rebeliões em várias províncias. Em meio a esses conflitos, a coroa espanhola envolveu-se em guerras, que representaram grandes perdas para os castelhanos. O fator que mais contribuiu para o declínio da Espanha foi a polícia econômica e para atender ao mercado interno. Precisavam importar tudo o que consumiam e com a desvalorização da prata o mercado europeu, assim levando o país à ruína.
Os banqueiros se tornaram muito poderosos, porque emprestava dinheiro para reis, papas, imperadores, tornando seus devedores. O comércio produziu muita riqueza, mas não para todos. Quem tinha dinheiro fazia bons negócios e aumentava seu capital. Os demais restava a sobrevivência graças ao trabalho, assim chamados de mendigos. Mesmo com trabalho, não ganhavam o suficiente para a sobrevivência. Componentes do grupo: Joás Mariano, Diva Gabriela, Edva Ruth, Letícia Souza, Ingrid Aquila,